aqui rapidinho que não tá alterando. Agora tá. Boa noite, Nádia. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, Mozão daqui a pouco aparece aí que ele tá numa reunião, tá trabalhando, tá? Então, por enquanto, tá só eu aqui e os doguinhos que estão todos em cima do sofá, que tá um frio aqui. Tá todo mundo quietinho no sofá. Acho que agora vai começar. Agora tá funcionando aqui. Bom, boa noite todo mundo que tá chegando. Muito obrigada por estarem mais uma vez numa live aqui com a gente, tá? Hoje eu vou fazer um projetinho com vocês utilizando mais um lançamento da OPA. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Vou trabalhar com mais um lançamento aqui da OPA, tá? Quem é do grupo VIP, né, dona Mariana, já recebeu o spoiler do nosso projeto de hoje. Eu vou trabalhar com extenso de clematites, que é uma flor muito bonita, confesso que eu não conhecia. É interessante vocês colocarem no Google para ver. Tem várias cores, elegi uma aqui para trabalhar com vocês hoje, mas tem várias cores e é um extenso assim muito fácil, muito tranquilo de trabalhar. Eu gostei muito, tá? Inclusive tem aqui o projetinho, né? Que eu adiantei para vocês, ó. Então, vou fazer esse projetinho aqui com vocês hoje. Aproveitei aqui, esse extenso novo de escrita, a vida é hoje, mas vocês podem utilizar qualquer escrita, tá? Aqui, como sempre, vou fazer numa placa, porque fica mais fácil para trabalhar aqui na live com vocês, tá? Mas não se prendam à placa. Vocês podem fazer em tampa de caixa, em bandeja, onde vocês quiserem. É um projeto super neutro. Boa noite, Belen, seja bem-vinda. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom, esse extenso aqui, como eu comentei com vocês, é bem tranquilo de fazer, tá? Aqui vou fazer na placa, mas comentei agora, né? Não perca a oportunidade de transformar esse projeto numa bandeja, numa tampa de uma caixa. Dá para trabalhar em tantos projetos, é um extenso super neutro, dá para variar as cores. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Dá para variar as cores, dá para variar a escrita, dá para brincar muito com esse projeto, tá? Bom, vou mostrar aqui que o pessoal tá chegando aqui agora, tá? Então é um projetinho bem gostoso de fazer. Aqui praticamente não tem pincel chanfrado, tá? Priorizei fazer um projeto tranquilo para o pessoal que está iniciando, que tem um pouquinho de medo do chanfrado ainda. Boa noite, Fabrícia, seja bem-vinda. Então eu quis fazer uma coisa bem tranquila, tá? Mas nada impede quem quiser aí de colocar sombreado no projeto, tá? Aqui para não dizer que eu não fiz em lugar nenhum, eu fiz só por fora da faixa. O resto tá tudo só com pincel pituá e pincel liner, bem tranquilo, bem gostoso de fazer, tá? Bom, vou descer a câmera aqui para a gente começar os trabalhos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, que eu vou olhando aqui enquanto o mozão não chega, tá? A gente vai conversando. Lembrando que só quem é membro consegue comentar aqui na live, tá? Todo mundo consegue assistir, mas só quem é membro consegue comentar. Boa noite, Jussara, seja bem-vinda. Que como eu comento com vocês, né? É mais uma forma de agradecer aí o apoio de vocês aqui com a gente, com o nosso canal, tá bom? Bom, deixa eu descer aqui com a câmera, tem que virar a câmera, tem todo esqueminha agora para fazer. Deixa eu organizar aqui. Vou descer aqui. Agora vou virar aqui. A dica da Rita rendendo em mais uma live. Tá tranquilo aí para vocês? Tá dando para ver certinho? Acho que sim, né? Tá torto a impressão minha. Ainda me adaptando com essa virada de celular. Tá dando para ver direitinho? Que aqui deu uma travada no computador. Não, voltou. Acho que tá, né? Vou virar aqui, né? Que eu já deixei o fundo adiantado. Bom, qualquer dúvida já sabem, né? A gente vai conversando. O que eu fiz aqui para adiantar? A minha placa, só para quem tiver curiosidade, tá? Ela tem 26,7 de largura. Ela tinha uma moldura, mas eu optei por não utilizar ela porque ela tem umas divisões no meio. Se eu for utilizar depois, eu vou cortar as divisões, mas não é o caso aqui, tá? Ela tem 26,5 por 26,5
E aqui a faixa, eu achei o centro da nossa placa, né? E eu fiz uma faixa de 6 centímetros de altura, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fechei o fundo de toda a placa aqui. Fabrícia, eu tentei fazer a virada, mas não entendi. Como assim, Fabrícia? Não entendi. Você diz a virada da câmera, que nem eu fiz agora? Fechei o fundo da placa aqui com o areia, tá? O areia que é bem clarinho. Eu gosto de começar o fundo dos projetos com uma cor clara. Essa faixa aqui do meio, no vídeo, ela tá com uma cara de lavanda, né? Mas não é o caso, tá? Eu fechei aqui com o prata, que é esse azul mais acinzentado. Aí eu fiz aqui, mas não é necessário, não é obrigatório, tá? Eu fiz aqui um sombreado por fora da faixa com o Daisy, tá? Mas o que que aconteceu aqui? Eu fiz esse sombreado porque a hora que eu tirei a fita crepe aqui, tava úmido o fundo ainda e ele acabou tirando um pedaço do fundo. Então eu fiz mais o sombreado para dar uma disfarçada na tinta que saiu do que realmente precisa, tá? Então, quem não quiser, não precisa fazer esse sombreado com o Daisy. Bom, vou começar aqui pegando o nosso stencil de clematite, ó. Ele é o tamanho 20 por 25. Tentei fazer a virada, mas não entendi. Isso, a virada do celular para gravar um vídeo. Mas, Fabrícia, gravar o vídeo é diferente de fazer a live, de virar o celular, viu? É diferente. Essa virada do celular foi dica da Rita, porque eu tava pintando de ponta cabeça. Mas no caso de você gravar um vídeo, dele não ser ao vivo, eu acho que é diferente. Acho que não precisa virar o celular. Se quiser, depois me manda mensagem no direct explicando direitinho, que eu vejo se eu consigo te ajudar. Tá bom? Ó, vou pegar aqui o meu stencil de clematite. Ele é como se fosse uma cantoneira, mas eu não vou utilizar a cantoneira inteira, né? A nossa placa aqui, no meu caso, não é muito grande. Então, eu trabalhei meia cantoneira, tá? Aqui no caso, eu trabalhei essa daqui que tem esse rabinho aqui que não tem as flores na ponta. Mas se vocês tiverem uma peça maior, vocês podem utilizar esse pedaço maior, ou inclusive, se vocês quiserem, vocês podem utilizar ela inteira. Dá para fazer aqui uma lateral e virar isso daqui, fazer um L, tá? Dá para brincar bastante com esse stencil. Eu encaixei aqui metade dele exatamente por conta do tamanho da placa. Então, eu vou encaixar aqui no cantinho e eu vou começar trabalhando uma marcação para ver como é que vai ficar a disposição dos desenhos aqui na nossa placa. Vou continuar com o Daisy, tá? Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui do lado. Vou pegar o meu pincel pituar. Já que eu vou trabalhar com marcação, vou pegar esse maior aqui. Esse meu é tamanho 8, tá? Não estranhe esse de cabo amarelo, que ele é da Tigre. Normalmente eu uso da Condor, da Ceramic, mas dessa vez eu só consegui comprar o da Tigre. Só achei o da Tigre para vender. E eu vou começar fazendo a marcação aqui das nossas flores na placa, tá? Então, vou preencher aqui todo esse pedaço. Lembrando que eu não vou pegar as flores em cima da nossa faixa prata, tá? A faixa prata, ela vai ficar sem flor nenhuma. Era até mais fácil eu ter colocado uma fita crepe aqui para isolar, mas não é nada que precise também. Então, eu vou fazer a marcação aqui de todo o nosso galho. Eu acho que hoje não vai ter participação dos doguinhos na live, porque tá todo mundo dormindo. Essa semana fez bastante frio aqui. Não sei na cidade de vocês, mas aqui fez umas madrugadas bem geladas, viu? Fiquei com bastante dó. Ó, fiz a marcação aqui. Agora eu vou pegar, vou inverter o stencil e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na ponta contrária. Então, fiz aqui e agora vou fazer aqui embaixo.
Essa flor é muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Eu não conhecia, achei muito legal as fotos que eu vi dela. É uma flor bem exótica. Ó, fiz a marcação aqui. Vou tirar. Vou aproveitar que eu tô com o Daisy aqui no lugar. Já vou pegar a carta antiga borboleta, né? Esse stencil não é da coleção nova, é um stencil mais antigo, mas é um stencil super bonito. Adoro trabalhar com essa escrita dele. Então, eu vou aproveitar aqui que eu tô com o Daisy e eu já vou colocar um pouco dessa escrita aqui nesse fundo que não tem as flores, tá? Façam como marcação também, não precisa ser nada muito certo. E não precisa preencher todos os espaços, tá? Se sobrar um espaço aqui entre as flores, não tem problema nenhum. É só para não deixar esse fundo muito liso. E literalmente, eu só pego a escrita, tá? Não pego mais nada. Que aqui tem flor, tem selo, não precisa. Então, ó, coloquei a escrita aqui e vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Tá? Ó, já encaixei a escritinha aqui. Quem quiser e fica bonito, ó, tem duas borboletas menores aqui. Eu fiz no original da nossa placa, vou fazer aqui também. Vou aproveitar o Daisy e eu vou preencher elas aqui perto das flores, tá? Fica bem bonito, bem delicado também. Eu acho bem legal esse stencil que a gente consegue aproveitar várias partes dele para vários projetos diferentes. É super delicado. Deixa eu secar um pouquinho aqui. Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Vou encaixar uma borboletinha aqui embaixo. Aqui, e vou encaixar uma aqui em cima também. Confesso que ainda é estranho para mim fazer live com a câmera de frente, viu? Eu ainda tô acostumada a fazer a live com a peça de ponta cabeça. Bom, feito isso, vou deixar o stencil aqui de lado. Eu vou continuar com o pincel Pituá e o Daisy e eu vou fazer um esfumado aqui nas nossas flores, tá? Não vou fazer o esfumado em tudo. Eu vou fazer aqui nas emendas das folhas, tá? Então, onde tem a folha aqui, ó, eu vou fazer no centro delas. Um esfumado. E vou fazer também no centro aqui, ó, das flores. Tá? Bem delicadinho. Então, na emenda das folhas e nas flores. Nos galhos aqui, que eles são bem fininhos, eu não vou fazer, porque como eles são muito finos, eu acho que vai ficar muito marcado, vai ficar muita coisa, tá? Então, eu priorizei o centro das folhas e o centro das flores. Fica a gosto de quem estiver fazendo o projeto, tá? Quem não quiser fazer esse esfumado, pode fazer a marcação, andar um pouquinho com o stencil para fazer aquele efeito 3D e já começar preenchendo o stencil, também fica bonito, tá? Elis, por que você espelha o quê? Por que você espelha o stencil? É isso, Kátia? Por que você espelha o stencil? Por que eu fiz aqui? Puramente estética, Kátia. Não é necessário, tá? Por pura estética. Eu pensei inicialmente, quando eu tava fazendo o projeto, em fazer só um C, tá? Pensei nisso.
mas o meu toque com buraco aqui não ia se perdoar com esse espaço aqui, tá? Então eu optei por fazer assim ao contrário, puramente porque eu achei que pro meu gosto pessoal ia ficar melhor, tá? Mas não é obrigatório. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Na verdade é o que eu tava falando, esse stencil, ele é uma cantoneira, né? Ele é uma cantoneira de flores. Aqui eu fiz esse, ó, esse espelhamento aqui, mas vocês podem aumentar ele emendando os galhos para fazer uma coisa maior. Podem dividir como eu fiz aqui, podem fazer só de um lado. Dá para brincar muito, é um stencil bem versátil, tá? Mas o espelhamento foi puramente estético. Não é nada obrigatório, não. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Na verdade é legal, porque eu vou fazer o projeto aqui, mas eu sei que lá no grupinho VIP vai aparecer a Carla e ela vai pegar e ela vai alterar o projeto. E isso é super legal porque eu vou acabar vendo outras formas de trabalhar do mesmo projeto. Então, assim, o espelhamento aqui eu tenho certeza que vai virar outras formas de projeto, não vai ficar só o que eu tô fazendo aqui. E eu vou compartilhando com vocês durante a semana. Hoje, inclusive, eu tentei colocar as fotos da vitrine de membros no Instagram, mas o Instagram não quis muita conversa comigo hoje, ele tava com bug. Pronto, fiz o esfumado aqui na emenda das folhas e nas flores. Vou tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel. Deixa eu olhar um pouquinho minha cola aqui para ver se eu não esqueci nada. Acho que não. E vamos então começar as flores. Vou encaixar o stencil aqui no lugar. Na nossa marcação. Acho que agora eu vou colocar uma fita crepe aqui para não ter perigo de sujar a nossa faixa. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Vou começar aqui pelas folhas, vai. Vou começar preenchendo todas as folhas com o Mirna e não é necessário vocês fecharem a cor até o fim. Eu gosto de deixar o fundo um pouco manchadinho, eu acho que fica bem delicado, tá? Quem quiser fechar porque prefere um fundo mais escuro, mais fechado, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de deixar ele com um fundo mais riscadinho. Acho que fica com o efeito final fica interessante, tá? Se sujar aqui o galho das flores não tem problema, tá? Que depois a gente vai entrar com outra cor, vai cobrir tranquilo. Então, vou vir entrando aqui, preenchendo todas as folhas. Ouço passos, o mozão está vindo. Ó, esse verde é bem bonito. Ele é um verde meio tom de outono, assim, uma cor mais queimada. Gosto bastante de trabalhar com ele. Preenchi aqui. Já vou tirar e vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Fazer a mesma coisa. Não esqueci ninguém, não esqueci. Aqui eu vou trabalhar um cor-de-rosa com vocês, que eu vi uma clematite linda cor-de-rosa, mas a roxa dela é bem bonita também, a branca. Eu fiz aqui de uma cor só, mas vocês podem colocar mais de uma cor no galho, né? Dá pra gente inventar bastante aqui. Olá, mozão. Oi, mozão, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo, né?
Mozão, você vai tomar essa sopa sem queijo? Você tomou, não tomou? Eu também. Parece que tá faltando. Tá. Tá, né? Tá. Falei que tá fazendo frio aqui essa semana. Nossa. Eu fiz uma sopa de capelete. Não? Tá comestível, tá bom. Vou tirar o excesso aqui do meu pincel Pituá e eu já vou começar a fazer o fundo das flores, tá? As flores eu vou preencher com o rosé escuro. Gosto bastante desse rosa. Eu falo rosa de vó, que é um rosa mais fechado, né? Lembrando que vocês podem variar, tem outras cores, não precisam ficar presas a esse rosa que eu tô utilizando, tá? Vou tirar bem o excesso aqui. Do mesmo jeitinho que eu fiz as folhas, vou fazer as flores. Deixa eu acompanhar. As pessoas têm online aqui. Tá todo mundo quietinho hoje. Ah, é? Uhum. Então esperando eu chegar. É. Vai pra cá. Até os doguinhos estão quietos hoje. Menos a Luna, que começou a tomar água agora. Vou secar um pouquinho, que aqui eu vou passar mais uma Denon. Boa noite, Meire. Seja bem-vinda. Então, eu fiz a sopa hoje, Josi, mas a gente esqueceu de comprar queijo. Aí eu tomei a sopa, mas não é a mesma coisa. Nossa, tem um queijinho, né? Falta um queijinho ralado. Olha, tem o pessoal tá aqui, mozão. Uhum, Temos aí 27 pessoas, né? sim. O... Tipo... 29, tá tudo um pouquinho. Falei, eu ia chegar. É, né? Tava esperando você, mozão. A Josi, o Roberto, aqui. Provavelmente sua mãe deve estar assistindo. Sim. A Domi tá assistindo. Deixa eu ver como tá na TV. Mais uma live com o celular virado. Aí, ó. Ah, nossa, a imagem tá boa. Tá boa, né? Nossa. Não parece que tá ruim, então. Não. Vou secar e vou repetir aqui. Gente, quem puder deixar o like, agradeço demais. Sabe que curtiu o vídeo, faz uma diferença enorme aqui pro canal. É bem rapidinho, ajuda muito mesmo. Eu. Ó, a Carla falou, ó, tô aproveitando o friozinho, assistindo a live, fazendo crochê, ô Deus. Ah, que delícia. Eu sei crochetar. O mozão sabe crochetar. Você já fez gorro, né, mozão? Nossa, vai no jogo do Corinthians. Vou tirar o excesso aqui do meu pincel Pituá de novo. Já vou pegar aqui e vou fazer o esfumado das nossas flores, tá? Eu vou pegar o púrpura, olha só, um roxo em cima do rosa, fica legal, tá? Fica uma combinação de cor, eu acho super chique, fica super delicado. Só que aqui eu vou fazer esfumado só nas pontas das flores, tá? Não precisa fazer todo o contorno das pétalas, é só nas pontas mesmo. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Ah, que legal que ele limpar também. O grupo VIP tá em massa aí. Ah, que legal. Uhum. Então, vou pegar aqui. Eu já avisei lá no grupinho VIP. A Elaine, olha que projeto bom para live. Eu falei, lembrando que os sombreados que eu não estou colocando hoje, colocarei na aula de membros. Ah, é. Na live é mais boazinha. Oi? Sombreado é engraçado, né? É, né? Ó, bem nas pontas mesmo. Ah, não, aquela caixa do amor perfeito lá tem mais alguns sombreados para fazer nela. Ah, não é problema, né? De tipo, às vezes for um pouquinho sombreado, porque mesmo. Falei, né? Eu mesmo mortal, olhando, muito sombreado, me assusta, né? Boa noite, Tânia, seja bem-vinda.
Você fica assustado com sombreado, mozão? Você já meio sombreado, né? Mas, assim, tem que agradar os dois. Você viu lá na enquete, né? A enquete é boa. A enquete, você gosta de uma enquete, né? Você viu lá, 33% com e 60 e pouco por cento, né? Uhum. Então, A gente faz um pouco de cada. Vai saber que é um pouco mais prefere 100 para mim que deve estar no início. Tudo. Sim. Esse daqui praticamente não tem, mozão. Aí tem aula de dentro tudo também para mais comprar dessa. A lenha. Ah, na verdade é mulher. Aí falou que adorou. Ó, mozão, eu cheguei, ela não subiu, mozão. Como sempre, mozão, você é o... Tô com pé de coelho, né? Você é o sol. Ah, obrigado. Tava com 28 quando eu cheguei, tá com 35. Legal, sejam bem-vindos, viu? Obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente, né? Mais uma quinta-feira. Quinta-feira, mozão. Puta, nem fala. Ó, já deixei aqui nossa flor esfumada. Vou continuar com o púrpura e o pincel pituá. Vou tirar bem o excesso aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no centro, ó, e vou dar batidinhas. Eu vou fazer como se fosse uma marcação, né? Já é o início aqui do miolo da nossa flor. Não pode ficar marcado, tá? Tem que ser uma coisa mais delicada, mais esfumada. Então, eu vou dar batidinhas, ó, e vou deixar uma... É assim, ele vai ficar redondinho, mas não pode ser aquela coisa cheia de tinta, tá? Ele tem que continuar com aquele efeito esfumado, tá? Então, só tomem cuidado com o excesso de tinta aqui no pincel. Vou fazer essa batidinha no centro das nossas flores. Ó, bem delicado. Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda. Você viu que a Carla vai fazer Um caldinho? caldinho pro jantar amanhã. Ai, Carla, aqui bateu um vento, falei que quero fazer sopa. Bateu o vento, a Elis gosta de Sopa e colocar o casaquinho de frio. Casaquinho, né? Adoro um casaquinho. Sabe que hoje eu tomei 2 caneconas de chá também, né? Ah, é? Uhum. Falei, vamos aproveitar o frio e tomar Tá junto hoje. uma canecona de chá. Hoje não deu, né, mozão? Nossa, hoje já foi. Falei, vamos tomar um chá, fazer uma sopa. A Andréia também sopa hoje. Ah, delícia. Os doguinhos ficaram dormindo no sofá o dia todo. A gente tem algumas coisas, né? Então, ó, já temos aqui, ó, o detalhe do miolo das nossas flores. Vou aproveitar que eu tô com o púrpura aqui e agora eu vou trocar o meu pincel pituá pelo pincel liner. Eu vou fazer um detalhe aqui no miolo. Então, o que que eu vou fazer? Vou carregar com o púrpura, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar da distância que tá. Eu acho que eu vou ter que aproximar um pouco. Vamos ver. Vou pegar o púrpura, vou tirar o excesso, vou vir aqui, ó, no miolo. Tá dando pra ver? Acho que tá. Tá perto aí, mozão? Acho que tá. Ó, vou puxar risquinhos, seguindo aqui o formato da pétala da nossa flor, tá? Bem fininho. Não puxem tudo reto, senão parece que a flor tá dura. Ó, o meio reto, dos lados vai abaulando, ó. Para dar movimento para as nossas pétalas. Eu vou fazer isso nas pétalas. Se vocês olharem a foto da flor no Google, de uma flor de verdade, ela tem vários desses risquinhos. É bem bonitinho de ver. Parece que o miolo dela é todo peludo. Então, eu vou fazer alusão a isso, fazendo esses risquinhos aqui com o pincel liner. Tá? Só tomem cuidado para não puxar os risquinhos muito grossos, tem que ser bem delicado. Elis, por que você passa uma tinta suave no stencil antes da real pintura? Você tá falando daquela marcação que eu fiz com o Daisy, Kátia? É isso? Se for o Daisy, é porque é interessante, assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça a hora que eu vou fazer o projeto.
Mas uma coisa é ter a ideia na cabeça e a outra é o projetinho feito na madeira, né? Então é interessante a gente pegar e fazer uma marcação do stencil com uma cor bem clarinha, aqui no caso do Daisy, para a gente ter noção de como que vai ficar a montagem. Por exemplo, eu sabia que eu queria trabalhar esse stencil e eu sabia que eu ia fazer nessa placa, mas eu não imaginei que os galhos de flores eles eram grandes para o tamanho da minha placa. Eu achei que eu ia usar o galho completo, mas vocês viram que não, eu só fiz a marcação de metade do nosso galho, né? Então, com a marcação eu consigo enxergar melhor como é que vai ficar o projeto antes de eu realmente colocar as cores. Porque se eu começar a já colocar as cores da flor direto, e eu errar, eu vou ter que apagar tudo e fazer de novo. E às vezes, fazendo a marcação primeiro, eu consigo adaptar ou acabar até falando, não, não vai dar certo. Eu já consigo perder menos tempo alterando o projeto do que se eu começasse com as cores direto. Mas também é interessante começar com a cor clara antes para fazer esse esfumado, para fazer o efeito 3D, né? Dificilmente vai fazer o stencil com as cores direto sem ter um esfumado por baixo nem nada. Não sei se eu consegui explicar direitinho para vocês. O número do liner é 0. Mas não precisa se prender ao número do liner, só precisa ser um pincel fininho para você poder puxar os risquinhos. Eu tô fazendo com esse 0 que é comprido, mas tem gente que prefere um pincel mais curto, por exemplo, o 000. Então, não se prenda ao tamanho do meu liner, só pensa no liner. Aí o tamanho vai ficar de acordo com o que você prefere trabalhar. Então, ó, puxei aqui os risquinhos nas nossas flores, bem fininho. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Que foi? Deixa eu falar uma coisa. Fala, mozão. Tá aqui na TV assistindo vocês, isso aqui é uma baita terapia. É mesmo, mozão? Fica parado. Uma baita terapia. Fica parado aqui olhando. É terapia, mozão? Nossa, mãe, alguém deve assistir você como terapia. Olhando. Será? Ah, tem, viu? Deixa eu olhar minha cola aqui. Tá. Agora eu vou preencher os galhos. Os galhos da flor de verdade não são verdes, tá? Eles são marrons. Então eu vou preencher aqui com o cravo, tá? Não quis pegar um marrom muito escuro, então eu peguei o cravo aqui, que vai bem na linha das tonalidades que a gente tá trabalhando. Eu achava que era para não se perder no stencil. Ah, mas pode ser também, viu, Kátia? Não tem nada, como é que eu vou dizer? Não pense em nada engessado, tá? Eu posso trabalhar o fundo claro por um motivo e você trabalhar por outro e, sei lá, outra pessoa trabalhar por outro, entendeu? Não tem nada engessado, mas é bom para a gente poder se guiar. Mas pode ser para não se perder também, isso daí é o de menos. Pensa, essa da clematite eu nunca trabalhei, eu tô trabalhando hoje pela primeira vez. Então a marcação me ajuda a ter uma ideia de como é que vai ficar o stencil na madeira, tá? Então não se prenda a uma ideia só, a gente pode fazer essa marcação aí por N motivos. Tô preenchendo aqui os galhos com o cravo, tá? Pode entrar um pouco na base das folhas, não tem problema. É um marrom bem clarinho, tá? Não, o legal da gente pintar com stencil é que é bem democrático, a gente pode inventar muito com eles. Então, não precisa ser nada muito certo. Então, vou preenchendo aqui todos os galhos. Bem tranquilo, esse stencil é bem gostoso de fazer, viu? Para quem é iniciante, isso daqui é uma mão na roda. Para quem quiser fazer um galho mais cheio, com mais flores, com mais folhas, ele é bem tranquilo de emendar. É um stencil bem fácil, assim, de trabalhar. Então, ó, preenchi os galhos aqui.
Já inverto, já trabalho aqui do outro lado, vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Quem quiser encaixar mais folhas aqui, dá para pegar essas folhas do galho e ir encaixando, então dá para deixar o nosso galho mais cheio de folha, dá para pôr folha por fora das flores também, tá? Dá para brincar bastante. E eu sou suspeita para falar, né? Flor não tem erro. Você gosta? Eu gosto de flor. Inclusive no Dia das Mães não, na sexta-feira do fim de semana do Dia das Mães, pirei, né, mozão? A gente entrando no mercado, aquele monte de vaso de flor, adoro. Foi. Nossa, A gente comprou aquela orquídea, orquídea roxa. sou suspeita. Tá fazendo por trás das câmeras, mozão? Manda um oi aí por trás das câmeras, mozão. Oi, mozão. Isso ali tá quebrado. Imagino. Nossa. Imagino, principalmente depois de ter ido dormir tarde, depois do jogo do Corinthians, né, mozão? Você tem alguma coisa para falar sobre o jogo de ontem? Oi, né? Nossa, nem aguento mais falar do Corinthians. Não, mozão. Nada a declarar? Nem dá mais graça. Olha quem veio aqui do meu lado. Meuzinho, né? Meu bebê. Mas a imagem tá ótima, viu? Nossa, tá bonito aí na TV. Tá Legal. Não dá pra ter noção no computador direito. Então, ó. Ganha o jogo hoje do Lakers ou Nuggets. Olha, eu não sou muito de NBA, mas eu acho que o Lakers ganha, né? O LeBron não tá lá, o LeBron James. Bom, vou tirar o excesso aqui do meu pincel de novo e eu já vou começar a trabalhar aqui o esfumado nos galhos e nas folhas, tá? Então, eu tô com o meu pincel sujo aqui do cravo, eu vou pegar bem pontinha do preto, tá? Eu vou pegar aqui e o que que eu vou fazer? Eu vou esfumar a base das folhas e alguns pontos aqui dos galhos com o preto. Só tem que tomar cuidado para não deixar uma coisa muito pesada. É bem pontinha de tinta mesmo. Então, ó, vou vir aqui na base das folhas. Tá? Vou pegar essa pontinha do galho aqui também. E eu vou vir fazendo esse esfumado. Como os galhos são bem fininhos, é melhor, eu acho melhor, né? Esfumar as folhas e os galhos na mesma tonalidade, que eu acho que dá menos trabalho do que ficar isolando, esfumar o galho de uma cor e a folha de outra. A Mel nunca fica aqui do lado quando eu tô fazendo live, agora ela tá aqui. Que foi, Mel? Ó. Eita! Descobriremos. Fiz aqui em todas as folhas, todos os galhos. Olha como já dá uma outra cara aqui pro nosso galho. Dá um contraste bem bonito. Fica delicado, mas não fica aquela coisa apagadinha, né? Ele dá um contraste bonito.
Tô tirando demais o excesso de preto. E esses projetinhos que eu tô fazendo com menos chanfrado, ou no caso aqui de hoje, praticamente sem chanfrado, vocês estão curtindo? Ou vocês são da turma do eu quero utilizar pincel chanfrado em todos os projetos? Como é que tá aí? São os clientes que vão comentar. Né? Eu tô tentando dar uma equilibrada. Alguns projetos com mais chanfrado, outros com menos, né? Para tentar atender aí todos os gostos. Que é o pincel de sombra, né? Que é o pincel de sombra, é o pincel chanfrado, é o pincel de sombra. O que vocês estão achando? Vocês preferem com o pincel chanfrado? Vocês estão curtindo esses projetinhos mais tranquilos, sem? Tô fazendo dos dois, tá? É só para saber a opinião mesmo. Ó como fica bem bonito o contraste aqui das flores e das folhas, ó. Fica bem delicado. Deixa eu olhar aqui minha cola. Agora eu vou pular para um pincel pituá menor. Vou pegar um pincel pituá menor e agora eu vou trabalhar com o detalhe do miolo, tá? Então eu vou pegar o mel, vou colocar ele aqui. Vou pegar o mel. Esse pincel pituá aqui é o 2, mas se vocês tiverem um 0 é até melhor, tá? Vou pegar aqui. Aí lembra o batidinho que eu fiz com o púrpura, né? Só que eu fiz o batidinho com o púrpura maior. Esse batidinho com o mel, ele tem que ser menor. Ele não pode cobrir 100% do púrpura, tá? Então, ó, vou dar batidinhas aqui. Ele tem que ficar aparecendo púrpura por fora, estão vendo? Bem delicadinho. Ó, que delicadeza. A Ju falou que tá lindo. A Nini também tá com delicadeza. Obrigada. A Rosa falou muito delicado mesmo. A Ingrid falou que chanfrado é vida. A Roberta Figueiredo falou que delicado. Obrigada. E a Kátia disse, mas tem que ser uma pintura leve e sem estresse. É sim. Bem isso, Kátia. Bem isso. Não, a intenção é, eu gosto muito do chanfrado, mas também é interessante trazer ideias de que eu consiga trazer o sombreamento para vocês, mas que não precisa depender 100% do pincel chanfrado. Que o final, que é o que a gente quer, o sombreado, a gente quer o finalmente, né, o sombreado. Se ele for de chanfrado, se ele for de outra forma mais fácil, eu acho que é válido das duas formas, né? Então é o que eu tô tentando trazer aos poucos aqui para vocês. Sequei aqui, vou passar mais uma demão para deixar esse mel um pouquinho mais forte. Mas fica bem delicado, e vocês viram que não é nada demais, né? É um stencil bem gostoso de trabalhar. Tá? Tirar mais excesso aqui. Para dar um destaque maior. Legal. Quem quiser aproveitar aqui o preto, não é obrigatório, mas vou dar dica para vocês. Vocês podem pegar aqui o pincel liner. Deixa eu tirar o excesso aqui.
Vocês podem pegar o pincel liner, o preto, vir aqui, ó, e puxar um risquinho no centro das folhas. É um detalhe bem bobinho, mas que no projeto inteiro acaba dando um detalhe diferente, ó. Então, é uma opção para vocês aqui, se vocês quiserem colocar, que faz uma diferença, tá? Vou colocar aqui. Às vezes a gente fala, ah, mas é tão bobinho, não vai fazer diferença. Mas, nossa, no projeto inteiro ali é um detalhe a mais que acaba fazendo diferença. Ó, e fica bem delicado. Nesse projeto de hoje, praticamente é pincel pituá e liner só. Bem tranquilinho. Tá tranquilo, é o quindinho aqui, tá? Nossa, Todos, né? assim, folheto, cachorro, tá? Entrou o outono, os doguinhos estão... Já começaram o processo de hibernação. A Kátia falou, ó, tá ficando lindo. Obrigada. A Rose disse, acho ótimo o jeito que você tem feito. Legal. E a Carla perguntou, quando sai um moedor de café? Ah, não fala, Carla, que eu tô ciscando com aquele stencil de moedor. Eu já sei até o que eu quero fazer, inclusive. E inclusive vai ficar aqui em casa. Tô. Ele tá na mão. Acho que vai ser o próximo, viu? Bom, fiz aqui. Agora eu vou fazer os brilhos, tá? Brilho eu vou fazer bem pouquinho aqui. É com o pincel liner também. É só mais um detalhe. Vou pegar o branco aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu tirar o excesso aqui. Vou vir do lado das nossas pétalas, ó. E eu vou fazer um contorno de um lado só. Então, vou fazer um contorninho aqui. Um brilhinho bem sutil, assim, só para dar aquele destaque. E aqui no miolinho da nossa flor, ó, eu vou vir com o branco e eu vou mais ou menos fazer como se fosse um C, dando batidinhas aqui com a ponta do pincel, para dar aquela iluminada aqui no miolo da flor também. Tudo bem sutil, bem delicado. Aquele moedor ali tá... Tô doida para fazer ele. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Aquele moedor, eu tô querendo fazer uma placa rústica para pendurar xícara de café. Mas eu tô assim, ele tá no meu cérebro já como é que eu quero fazer. A gente tem um aqui na cozinha, mas eu acho que eu vou trocar por esse. Acho. Ou fica com os dois, moção. Pode ser. Tem aquele moedor, tem alguns, tem outros modelos de flores que eu ainda tenho para fazer. Ó, a flor do açafrão, a íris, tem a violeta, tem bastante stencil ainda para trabalhar nos vídeos e nas lives. Essa coleção tá bem bonita. Como sempre, né? Você gostou bastante. Assim. Muito. Fazer o brilhinho aqui. Vou secar. Já apaixonou no stencil, Kátia? Será que já vai parar na listinha?
Tá bonita, né? Super delicada essa flor aqui. Vou trabalhar a escrita, tá? Peguei essa frase que também é da coleção nova, A Vida é Hoje, mas vocês podem trabalhar com a escrita que vocês quiserem. Como eu comentei, é um projeto super neutro, né? Pode ser um Seja Bem-vindo, pode ser um lavabo, lar docilar, pode ser uma palavra, gratidão. Dá para vocês aproveitarem aqui praticamente a escrita que vocês quiserem, tá? Eu vou escrever aqui A Vida é Hoje e eu vou fazer com o cimento. Não vou fechar 100%, vou fazer no estilinho que eu tô fazendo as flores e as folhas aqui, tá? Eu acho que fica mais delicado. Prender aqui. Mas esse stencil tá indo para você, viu, Kátia? Seu pedido não chegou ainda, né? Mas ele tá naquela caixa. Não vai ser o caso de passar vontade. Bati o dedo na tinta aqui. Acho que eu passei tinta no meu cabelo. Eita. Aqui eu quase fiz essa frase com branco. Quase. Acabei não fazendo, mas fica a ideia aí para quem for reproduzir o projeto, quiser alterar. Quase coloquei um branco aqui na frase, achei que ia ficar delicado, mas como o fundo da placa ele já tá bem clarinho, já tem bastante delicadeza aqui, eu optei por acabar escurecendo a frase. Vou secar aqui. Ah, Carla, você tá numa fase de caixa assim, mano do céu, uma mais linda que a outra. Não tem. Ah, não, não, todas maravilhosas, tá? Altas produções. Fiz aqui. Agora eu vou pegar, deixa eu tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel. Eu vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado na metade de baixo aqui das nossas palavras, tá? Sabe que eu não gosto de deixar o stencil de uma cor só. Por mais que a gente coloque um esfumado só de uma cor aqui num pedacinho, já dá uma outra cara para o nosso stencil. Tá indo bem, mozão. Tá indo bem ou não? Bem. Eu tava, desde o fim de semana passado, já tava na minha cabeça que eu ia fazer essas clematites. É. Engraçado, né? Qual que é o nome disso? Clematites. Nossa, jamais devia saber. É o nome da flor. Não? Não. Aumentou bem ó, as pessoas na live, mozão. 41 pessoas. Que legal, sejam bem-vindas, viu? Vou deixar aqui a minha frase de lado. Tem um acabamento que eu resolvi fazer diferente aqui. Sempre eu gosto de fazer na emenda das cores aqui um stencil de listra, né? Então teria a opção aqui de fazer uma listra na emenda das cores para dar um detalhe. Uma listra de tinta dourada aqui ia ficar uma graça. Praticamente da cor que vocês quisessem, tá? Mas eu quis fazer uma borda diferente para dar uma variada. Aqui na carta antiga borboleta, literalmente carta antiga, né? Ele tem essa borda aqui, né? Como se fosse um papel antigo. E aqui no caso, eu aproveitei essa borda para fazer uma moldura diferente aqui na nossa faixa. Então, o que que eu fiz? Encaixei aqui na lateral. Eu vou pegar o cimento, tá? A mesma cor aqui que eu usei para a frase. E eu vou fazer uma marcação dessa borda no contorno aqui da nossa faixa. Quis experimentar uma coisa diferente, porque eu sempre eu coloco a listra na emenda, né? Então, quem quiser utilizar a listra já fica a dica, mas eu quis aproveitar essa bordinha da carta antiga aqui, que é bem interessante também. Ó, fiz aqui.
Vou encaixar aqui também, aí depois eu viro para emendar. É sempre bom pegar mais uma opção de acabamento aqui. E vou pegar aqui, tem essa parte de baixo, eu meio que vou fazer uma emenda. Só que como aqui tá mais comprido, eu vou fazer essa emenda aqui menor. Eu não quero que fique as duas do mesmo tamanho, nem nada assim. Quero que fique uma coisa irregular. Bem atrasada. Seja bem-vinda, Belle. Não tem problema, a live vai ficar gravada. Obrigada por vir aqui ficar com a gente, viu? Então, ó, fiz um pedacinho aqui. E vou fazer um outro pedaço, opa, aqui também. Fica um acabamentinho rústico aqui. Aí, para dar só um destaque aqui nas nossas letras, vou pegar o meu pincel liner com o branco e só na palavra hoje, que é mais grossa, né? Eu vou fazer um brilho com o branco aqui no centro das letras, para dar aquele destaque na escrita. De preferência, fazendo esse brilho aonde eu não fiz o esfumado com o preto, tá? Que o esfumado com o preto eu fiz na parte de baixo, dando a ideia de sombra, né? E jogando o branco aqui, eu tô dando a ideia de luz. Então, a preferência é que esse branco não fique onde tá o esfumado com o preto. Carla, me dá o nome desse energético. Ótimo! É bem isso, Kátia. Bem isso mesmo. Bem tranquilinho de fazer. Aqui, ó, eu encaixei folhas a mais por fora das flores, então como eu comentei com vocês, dá para deixar o nosso galho mais cheio de folhas ou mais cheio de flores, tá? E aqui eu fiz sem acrescentar as folhas por fora das flores, então dos dois jeitos fica legal, tá? É um stencil bem tranquilo, bem gostoso de fazer. E é isso, né? Olha que eu fui de boa hoje. A nova coleção está linda demais, eu não comprei nenhum ainda. Como é que você conseguiu fazer isso, Roberta? Não acredito. Eita, Nenhum. Você não passa vontade? Eu fico verde de vontade. acabou, moça, tá? Oi? Aparece você ajeitando. O quê? Tá lindo, hein? Obrigada. Ó, então é isso, ó. Projetinho bem gostoso, bem tranquilo de fazer. É ótimo esse projeto para quando vocês querem fazer um presente assim de última hora e não querem fazer nada muito elaborado. Isso daqui é uma ótima pedida, viu? Tá perdendo, Roberta. Usa sim, pega. Se comprar um, você vai querer comprar os outros, viu? Eu posso te dizer porque eu recebi o e-mail, nada, só cresce, eu me desespero, que isso é ótimo. Eu recebi a mensagem da coleção nova numa segunda-feira. Eu respondi que eu queria todos na segunda-feira. Quando chegou na quarta-feira, eles já estavam aqui em casa e na quinta-feira eu já estava fazendo live com os stencils novos. Então eu fico eu fico verde de vontade. Então eu já pego, eu já vou fazendo tudo, né? Tanto que quando saiu a live de lançamento da OPA, eu já tinha feito o quê? Uns 4 projetos, né, mozão? Sim. Dos stencils novos. Então eu fico admirada de você falar que não comprou nenhum ainda. Eu olho, eu já quero fazer tudo. Um negócio assim impressionante, eu não consigo me segurar. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada. Um projetinho bem tranquilo para quem for pintar esse fim de semana ficar bem zen. Não prometo a mesma vibe zen na nossa aula de membros, tá? Não prometo, porque a parte 2
do nosso vaso de amor perfeito, tá? Então, essa daqui é o projetinho Zen e o de membros daí eu vou pesar um pouquinho mais a mão na sombra, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Bom finzinho de semana para vocês e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mozão. Tchau, tchau.